Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais uma orientação espiritual da série Superando Obstáculos. Vamos falar hoje de pesadelos, sonhos ruins e pressentimento. É muito comum quando nós estamos na nossa vida diária, nós termos essas situações, sonhos ruins, pesadelos e pressentimentos. Cada um tem uma especificidade que traz no contexto espiritual causas e principalmente, situações que promovem isso. Essa questão de abordar esse tema foi devido a algumas pessoas que solicitaram sobre cada tema específico e aí, como eles têm correlação, eu vou falar, abertamente agora sobre eles. Pesadelo nada mais é do que um produto do subconsciente. Nós temos na nossa vida diária vários alimentos mentais que a gente vai consumindo, muitos são imperceptíveis, são subliminares, que entram para o nosso consciente e vai para o nosso inconsciente e nós vamos arquivando aquilo. Tudo que você passa no mundo dos sonhos, de alguma forma, é um reflexo do que você está vivendo aqui na vigília, Então, vamos fazer uma análise. Imagine que você teve um pesadelo muito grande de alguém perseguindo você e aquilo tudo confluiu em algo que te deu muito medo, adrenalina e você acordou assustado. E aí, quando você vai na vida diária, você vai estudar, observar, você, por exemplo, uma vez passou em uma rua, sentiu insegurança, porque tinha uma pessoa atrás de você que você ficou com medo. Você apertou o passo, foi embora e a pessoa não te fez nada. Só que o que ficou gravado no seu subconsciente é justamente esse medo de ser perseguido. E isso tem que ser resolvido. Tudo que você coloca no seu subconsciente como medo tem que ser resolvido e vai para o mundo dos sonhos. Ou vai acontecer aqui alguma situação na vigília para que você possa resolver aquilo, trazer à tona a solução. A mente não gosta de nada obscuro, a mente não gosta de nada que a provoque medo. Então, ela sempre busca mecanismos para solucionar. Você já viu aquelas pessoas que tentam se auto-enganar? Quanto mais elas fogem do problema, mais o problema aparece para elas. Quanto mais a pessoa tenta não ver a situação, mais a situação se escancara para ela. Isso é a mente provocando várias situações para poder entender, compreender, calcular e principalmente resolver. Se nós realmente fôssemos utilizadores de todo o poder que a gente tem, nós não teríamos problema nenhum nessa vida, porque nós temos mecanismos que são perfeitos. A mente humana, ela tem uma capacidade tão impressionante de resolução de problemas, e o que nós fazemos com isso? Quase nada. Quase nada. Então, por sonhos ruins, pesadelos, você entenda que tudo isso é um substrato de tudo que você vive aqui. E só tem a crescer você. Nunca entenda que um sonho ruim, um pesadelo é algo que vai ser ruim para você. Não, são os seus mecanismos que estão trabalhando para que se resolvam algumas situações. Você, inclusive, pode provocar um sonho ruim, um pesadelo. Você deita numa cama, imagina, por exemplo, uma pessoa que não gosta de água. Eu fiz isso muito na minha adolescência, eu tinha um trauma com a água e eu me imaginava em um barquinho no meio do oceano. Aquilo me causava um certo pavor. E de repente o barquinho se quebrava e eu afundava. E nesse contexto onde eu afundava, eu sentia um medo gigantesco. Então eu provocava aquele medo, eu provocava aquele sonho. Eu estava na cama, deitado, com os olhos fechados e fazendo. Até que chegou um tempo que eu comecei a mudar todo aquele contexto, onde eu navegava no mar, onde eu entrava e nadava, onde eu agia no oceano como se o oceano fosse o ar e eu um pássaro. Então nós podemos trabalhar os traumas, quem tem coragem, recriando cenas e você mesmo trabalhando o seu subconsciente. Hoje em dia existem muitas pessoas que ajudam as pessoas a poderem reprogramar a mente, entendeu? Recondicionar os pensamentos. Mas não seria necessário se as pessoas realmente utilizassem da imaginação criativa. Se você deitar numa cama, imaginar
para um pouco, reflete, e você se imaginar em um lugar lindo, lindo, espetacular. Quem que nunca conseguiu imaginar um lugar lindo? E você sentado e os animais vêm até você, e a cachoeira, e tudo aquilo interage com você. Eu te garanto, se você fizer isso por 10 minutos, colocando uma música suave, alguma coisa, inclusive para cadenciar suas ondas mentais, depois que você volta, quando você abre o olho, é como se você saísse do paraíso. Quem nunca experimentou isso? Então, criar sonhos, criar mecanismos que vão transformar nossa vida é uma capacidade que o ser humano tem. Você escolhe a sua realidade, você cria o universo bom ou ruim. E nisso você pode fazer agora, na sua vida diária. Se você estiver aí, escutando essa orientação espiritual, e aí vamos colocar que você faça uma escolha após escutar esse material. Vou ser feliz. Você sorri, você começa a ver as coisas com um ponto de vista melhor. O que vai acontecer com você? Tudo na sua vida vai transformar. Transformar para melhor. Então é nesse contexto que eu digo para vocês que nós deveríamos realmente trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso mental, trabalhar os nossos campos psíquicos para poder criar uma mente super poderosa. Se você trabalhar essa imaginação criativa, como eu estou ensinando para você, de imaginar-se num lugar muito maravilhoso, de se imaginar como uma pessoa muito forte, por que você também não resolve os problemas assim? Às vezes uma pessoa, ela, infelizmente, né, ela não aceita você e aquilo te oprime. Então você vai para o mundo criativo e você imagina que você é um gigante e aquela pessoa está na sua palma da mão. E aquela pessoa não te faz mal nenhum, senta, conversa com você. Ali você jogou no subconsciente que você é o gigante e que aquela pessoa para você não faz mal nenhum. Então, o ser humano tem mecanismos que são fenomenais, só que ele desacredita nele mesmo. Então o que eu convido você é justamente entrar nesse jogo e começar a brincar, tá? Porque se você leva tudo na seriedade, você nunca vai viajar nesse mundo que é surreal, né? O chamado País das Maravilhas, descer na toca do coelho. Então, imagine que você, né, vai dormir mais tarde e você imagine uma situação, uma cena boa, e tente alimentar aquilo até você dormir. Você não tenha dúvida, você vai criar o sonho partindo daquela corrente neural. E a mesma coisa acontece com as pessoas que dormem preocupadas. Muitas vezes vai para a cama preocupado com contas bancárias, com questões de dívidas, com relacionamentos que estão tóxicos, com problema com os filhos, com problema no trabalho. Leva para a cama tudo que é entulho mental e aí leva para o mundo dos sonhos e aquilo catalisa e começa a criar uma convulsão. A pessoa acorda pior do que ela deitou. Então, é uma prática muito legal você ter o mundo criativo. Por exemplo, teve um dia horrível, um dia que realmente, né, foi para você horrível. Por que você não vai para um lugar tranquilo? Crie um amigo imaginário naquele lugar. Chame um espírito, converse. Se você acredita em Jesus, imagine que Jesus está lá com você. Se você acredita em Buda, imagine que Buda está lá te aconselhando. Se você acredita ou tem um orixá, um santo, ou seja, qual a referência que você tem do espírito de luz, imagine que naquele lugar, aquele ser está lá com você. Quem não experimentar isso não vai viver a vida. É algo fenomenal. Quantos encontros você pode ter com familiares que já desencarnaram? Quantos diálogos você pode estabelecer com eles? Nunca se engane. Esses universos holográficos, eles podem criar coisas que são fenomenais para você. Você cria a sua realidade. O que eu estou querendo conectar com você é justamente esse aspecto. Onde você projeta a sua mente, você está criando realidades novas. Se uma pessoa que tem problema financeiro aí, que está falando comigo, então vamos pensar, você tem problema financeiro, sua vida está difícil, você não tem emprego, você está com problema de dívidas, e aí muitas vezes você tem um tempo, você tem um período X que te propicia, né, fazer reflexões. No momento de reflexão, por que você não projeta sua mente no lugar onde você é perfeito, onde você tem riquezas, onde você administra as coisas, onde tudo dá certo, onde as coisas fluem na sua vida? E aí vamos supor que você faz isso por 10 minutos, todo dia.
todo dia. Eu já expliquei isso para as pessoas, a questão da gradatividade. Então vamos supor que 10 minutos por dia você se imagina em um lugar onde tudo na sua vida dá certo, onde tudo que você quer acontece. Se você tem uma doença, lá você é saudável. Se você tem um problema, lá você resolve o problema. Se você tem um dilema com alguém, lá tudo está resolvido. 10 minutos por dia. São 300 minutos por mês. E você acha que isso não vai criar uma repercussão na sua vida diária? Testa. Seja um cientista. Não acredita no que eu estou falando. Testa. Quantas pessoas, e eu sou uma delas, que vivem vidas maravilhosas porque projetam a vida que vivem. Se você gastasse 1 minuto para projetar o seu dia, 1 minuto você consegue projetar o seu dia. Consegue projetar que você está finalizando o dia maravilhosamente bem. E se você faz a última cena maravilhosa, o que as outras cenas serão? Com certeza, construtoras daquela cena final. Então, gaste muito alimento mental, muita energia mental, para que você possa criar uma realidade positiva na tua vida. E aí você nunca mais vai ter pesadelos, só se você quiser. Porque pesadelo é viver a vida aqui em total desgraça. Quando você tem a vida ou a família destruída, você não tem oportunidade, você não tem nada, por que você não cria uma nova realidade? Então o meu convite aqui para você é usar a sua imaginação criativa e justamente trabalhar esses conceitos, que são conceitos extremamente antigos, não são novos, mas que muitas pessoas alquimistas usavam e ficou muito no descrédito quando veio as ciências modernas e colocaram que isso muitas vezes é charlatanismo, mas quem é sábio sabe muito bem que a neurolinguística, a programação neurolinguística veio para varrer todos os preconceitos. Isso hoje é usado cientificamente, inclusive nos Estados Unidos. Foi muito usado antigamente, hoje eu não sei como é que está esse mecanismo. As dreams, criadoras de sonhos, as pessoas sonhavam com artistas de Hollywood, se sonhavam extremamente, ricas, pessoas assim extremamente importantes. Agora vejam bem, os Estados Unidos já trabalha isso há décadas. Há décadas os Estados Unidos trabalham em construir um sonho, que é o chamado sonho americano. E como é que está essa nação hoje? Qual é a visão que você tem dos Estados Unidos? Prosperidade. Claro que eles têm problemas sociais graves, mas em questão de riquezas, olha, a mente do americano e a mente do brasileiro. Porque no brasileiro você não ensina o brasileiro a sonhar. O brasileiro simplesmente vive a agonia das novelas. O brasileiro vive as historinhas da política corrupta. O brasileiro está enfurnado nessas questões de futebol. Sai disso, sai dessa matrix, sai dessas coisas que não tem proveito nenhum. Cria a tua realidade, cria o teu universo que é realmente surreal. E eu estou dizendo para você, isso já foi moda nos Estados Unidos. Isso já foi muito difundido, mas aí tudo que transforma-se em hábito não fica tão famoso mais. O americano sabe muito bem que se ele quiser construir uma vida futura maravilhosa, ele tem que sonhar com aquilo. Se você não sonha com uma vida maravilhosa, você não constrói ela. Quem quer uma realidade tem que construir ela num sonho. Saiba disso. Então, vamos finalizar agora falando um pouco de pressentimento. Pressentimento está ligado muito às questões de entrelaçamento quântico. A mãe tem muito pressentimento do filho, a esposa tem pressentimento do marido. Então, assim, as ligações familiares do pressentimento. Um amigo que é muito querido um do outro tem pressentimento que o outro está passando mal. Então, as pessoas têm ligações. Eu presenciei muitas questões interessantíssimas. Por exemplo, a minha mãe, ela sentiu a hora que uma tia do meu pai, que ela considerava como mãe espiritual, ela faleceu. Na hora, minuto, que a minha tia, a tia do meu pai faleceu, a minha mãe acordou e falou para o meu pai, fulano de tal faleceu. E isso é ligação entrelaçada. Então, o pressentimento tem a ver com isso. Nós, em um nível muito sutil, não temos espaço e tempo. Então, tudo está acontecendo e tudo está fervilhando. E aqui no plano físico, a pessoa pode captar que alguém vai ter um perigo. Por quê? Por causa das ondas emocionais e mentais. Então, o pressentimento nada mais é do que captação de ondas no espaço e no tempo de alguma coisa que vai acontecer. E não é certo que vai acontecer. Mas muitas vezes a mãe, por exemplo, ela tem um pressentimento. Ela sente que o filho vai ter algum perigo à frente dele. E eu, se fosse você, escutava a sua mãe. Porque
Nunca se engane, essas capacidades de poder entender o futuro, de poder captar pela onda intuicional, as mulheres têm com primazia. O homem nem tanto, mas as mulheres têm. Então, quem escuta conselho de mãe, normalmente não se dá mal na vida. A mãe sua chega em você e fala, olha, essa pessoa aí, ó, não é uma pessoa de boa índole. E aí você, que é muito rebelde, diz que a sua mãe quer controlar a sua vida, e você vai, quebra a cara e a pessoa te dá um tombo, e você depois fala, poxa, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Então, não se engane, pressentimento, seja você, seja qualquer pessoa que tiver, tem um fundo de campo de captação emocional e mental, e é uma coisa real. E você pode ter pressentimentos, mas você não deve viver baseado nos pressentimentos. Se a mãe, por exemplo, teve um pressentimento que o filho vai passar uma situação de perigo, ela já deveria falar na mente dela: imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Tudo já deu certo, tudo já melhorou. Ou seja, você vai trocar um pressentimento por uma necessidade de colocar uma energia nova, da imagem verdadeira, da harmonia, da perfeição, de que tudo já deu certo e de que tudo já melhorou. Então, eu também não posso ficar trabalhando com as coisas no automatismo, ou seja, eu tenho um pressentimento, eu vou assustar o outro. Não, projete no outro tudo que é bom. Projete no outro tudo que é perfeito. Projete que o outro vai ter sucesso, projete que o outro vai ser feliz. E se você precisar alertar ele, alerte ele de maneira sutil. E aí você vai enxergar que o pressentimento é algo que pode realmente ajudar as pessoas quando ele é trabalhado de maneira espiritualizada. Então, não é preciso jamais meter medo em alguém. Você pode usar todo o pressentimento, inclusive, para projetar energias boas na pessoa, projetar uma imagem mental boa na pessoa, projetar somente bons pensamentos e justamente usar o pressentimento como uma ignição de transformar aquela pessoa numa pessoa melhor. Então, tudo dá para ser usado para melhor. Então, vejam bem que essa orientação espiritual foi rica. Você aqui pode projetar os seus sonhos, imaginando que você está numa situação que é a mais favorável para você. Você sempre indo para aquele lugar que é o seu céu, o seu paraíso, o seu lugar que te faz feliz. Gente, isso é variado. Tem pessoas que o sonho dela é estar na zona rural, com os animais, de maneira sutil, integrado com a natureza. Tem pessoas que gostam de estar no meio tecnológico e gostam dessa visão cyberpunk. Tem pessoas que querem estar no espaço. Tem pessoas, cada um tem que viver o que tem que viver. Cada um projete os sonhos do que gosta. Seja feliz. Realmente esbanje a sua imaginação para criar mecanismos que te façam cada dia mais feliz. Não fique preso a mecanismo de dizer assim, você tem que sonhar isso. Eu falei da cachoeira como um exemplo. Mas se você se sente feliz, por exemplo, numa sala cheia de computadores, se é aquilo que te faz feliz, vai para aquele lugar, viva ali. Se você se sente feliz, por exemplo, numa montanha do Nepal, fazendo uma escalada, se é o que te faz feliz, vai lá, faz isso. Então, viva a tua vida fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz. Se você tiver alguém que queira receber essas orientações espirituais, passa o contato da pessoa para mim, com a autorização dela, ou envie meu contato para ela. Desde já eu te agradeço. Nunca esqueça, você projeta a sua realidade. Se você não usa o mundo dos sonhos para criar a sua realidade, você está perdendo a maior oportunidade que você já teve na vida. E todos nós deveríamos ter 1 minuto, pelo menos, de projetar um Brasil maravilhoso, um Brasil próspero, um Brasil feliz, um Brasil harmônico, um Brasil onde realmente tudo vai dar certo, tudo já melhorou, tudo já deu certo, tudo já melhorou. Projete para o seu país os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Deseja aos governantes desse país que eles tenham sucesso, que eles tenham êxito, para que todo o povo brasileiro desfrute de uma vida maravilhosa. Não seja uma pessoa que fica preso ao negativo. Não seja uma pessoa que fica preso sonhando coisas piores, ou seja, projetando só desgraças. Projete coisas boas para você, projete coisas boas para sua família e projete coisas boas para a sua nação. Isso é o que faz de você uma pessoa completa, boa e maravilhosa, filha de Deus e perfeita. Muito obrigado e até a nossa próxima transmissão. Até mais!